Olá, para aqueles que não me conhecem, sou a professora Leila Zimmermann e dando continuidade ao estudo de Direito Processual Civil com o Direito Processual do Trabalho. Nós já falamos em três aulas sobre os princípios tanto do processo civil quanto do processo de trabalho. Falamos sobre as fontes do direito do trabalho, do processo do trabalho e do processo civil. E hoje nós iremos falar sobre a organização da justiça do trabalho e da justiça comum. Vamos lá. Nós temos aqui um fluxograma básico sobre o funcionamento da justiça. Nós temos a justiça do trabalho, que é a justiça especializada. Nós temos a justiça do trabalho, que é composta por juiz do trabalho. E o juiz do trabalho profere o quê? Uma sentença. Nós temos o Tribunal Regional do Trabalho, que é formado por desembargadores e juízes, que eles vão proferir um acórdão. O Tribunal Superior do Trabalho é formado por ministros, que vai proferir também um acórdão. Na justiça comum, ele é formado pelo juiz de direito, que vai proferir uma sentença. O que nós podemos notar? Dentro das colunas, não há uma grande diferença. Então, é o juiz do trabalho, na justiça especializada, e na justiça comum, é o juiz de direito. Ambos vão proferir o quê? Uma sentença. Essa é a justiça de primeiro grau. Segundo grau, eu tenho os tribunais. Então, eu tenho o Tribunal Regional do Trabalho e tenho o Tribunal de Justiça. Então, eles estão no mesmo nível, eles vão o quê? Proferir um acórdão. E ele é formado por quem? É formado por juízes desembargadores. Na terceira instância, na Justiça Especializada, nós temos o Tribunal Superior do Trabalho, que é formado por quem? Por ministros. E nós temos também o Superior Tribunal de Justiça, que é formado por quem? Ministros também. Então veja que não há assim tanta dificuldade em conhecer essa organização da justiça. De primeiro momento, né, nós estamos conhecendo a linha do tempo com relação à a justiça do trabalho e a justiça comum. Vamos ver o que cabe à justiça do trabalho de primeira instância, de segunda instância e terceira instância. O que cabe ao juiz de direito de primeira instância, ao Tribunal de Justiça de segunda instância e ao Superior Tribunal de Justiça de terceira instância julgar. Vamos lá? Então, aqui, na Justiça do Trabalho, quando a pessoa propõe uma ação, provoca o judiciário, o princípio da inércia, né? E depois tendo o dispositivo, onde o juiz conduz o processo, tanto isso é na Justiça do Trabalho quanto na Justiça Comum. O que nós vamos ver? Primeiramente, entra com a petição inicial. Lembra que eu falei que no processo do trabalho tem o princípio da oralidade? É usado no processo civil? É usado. Lá nas primeiras aulas eu falei sobre os princípios. Então, o princípio da oralidade ele é mais utilizado dentro do processo do trabalho. Então, inicia-se com a petição inicial. Inicia com a provocação do judiciário. Depois que provoca o judiciário, o juiz o quê? Vai ouvir as partes, tem o depoimento pessoal, tem o depoimento, a inquirição das testemunhas, e vai para quê? Vai proferir, depois de todo o processo formado, depois de saneado, vai o quê?
ele vai proferir uma sentença. Digamos que eu não gostei da sentença, que eu não concordei com a decisão do juiz. O que eu posso fazer? Eu posso recorrer. Se eu estou na Justiça do Trabalho, eu vou entrar com recurso ordinário. Então, eu entro com recurso ordinário na Justiça do Trabalho. É só recurso ordinário? Não, é razões de recurso ordinário. Porque você vai estar trazendo as razões que levou àquele recurso. Você não concordou com o quê? O que existiu na sentença que você não concordou? Então, você vai entrar com razões de recurso ordinário na Justiça do Trabalho. E vai o quê? Tem todo um trâmite, tudo isso vai ser explicado. Tem todo quando nós falarmos de recurso, tem todo um trâmite, né? Relator, revisor, cada um tem uma função. Vai ser proferido o quê? Dentro lá do Tribunal Regional do Trabalho, vai ser proferido o quê? Vai ser proferido um acordo. Tá. Mas eu não concordei com o acordo novamente, o que eu posso fazer, professora? Será que eu posso recorrer? Sim, é terceira instância. Eu vou recorrer ao Tribunal Superior do Trabalho. E qual o recurso cabível neste caso, professora? O recurso cabível é as razões de recurso de revista. Então, eu não concordei com o acordo, primeiro eu não concordei com a sentença, entrei com recurso ordinário. Não concordei com o acordo, eu proponho recurso de revista. Lá na Justiça Comum, como é que funciona, professor? Na Justiça Comum, a mesma coisa. Provoca judiciário com o quê? Com a petição inicial. Provocou judiciário, o juiz ouviu as testemunhas, ouviu as partes, depoimento pessoal, inquirição das testemunhas. O que vai acontecer? Depois de todo o pronto processo, o juiz vai proferir a sentença, a sua decisão. Não contente com a decisão, o que eu faço? Recorro. Recorro para onde? Para o Tribunal de Justiça. E qual recurso cabível? Razões de apelação. Na Justiça do Trabalho, razões de recurso ordinário. Na Justiça Comum, no Tribunal de Justiça, razões de apelação. Tá, eu não concordei, foi proferido um acordo, tem relator, tem revisor, foi proferido um acordo, o que acontece? Eu posso recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Qual o recurso cabível nessa situação? O recurso cabível é o recurso especial. Na Justiça do Trabalho, é recurso de revista. Razões e recurso de revista. Na Justiça Comum, é recurso especial, o famoso RESP. Tá? Será que cabe outros tipos de ações dentro de cada instância? Por exemplo, se eu entro com a petição inicial, se eu estou lá na primeira instância, eu posso o quê? Na Justiça do Trabalho, eu posso embargar embargos de declaração, né? Está no início da ação, eu posso embargar embargos de declaração e também pode ocorrer outros embargos, mas vamos para embargos de declaração. Pode haver intervenção de terceiros na primeira instância, primeira instância, né? Então, vamos para os embargos de declaração. Se aquela sentença não ficou clara, né? Ela tem obscuridade, ela ficou contraditória, ela faltou julgar alguma coisa naquela sentença. Então, eu vou pedir embargos de declaração para que o juiz conserte aquela decisão. E na Justiça Comum? Na Justiça Comum também, embargos, também eu posso propor embargos de declaração para que seja tirado aquela dúvida
que houve em relação àquela decisão. Na Justiça do Trabalho, além dos embargos de declaração, lá na primeira instância, eu posso entrar com o quê? Mandados de segurança. Lembra que eu falei que lá na Justiça do Trabalho não cabe, não é possível a recorrer de decisões interlocutórias de imediato, como ocorre na Justiça Comum? Então, eu tenho que entrar com o quê? Mandado de segurança. Então, na primeira instância, eu tenho a petição inicial, tenho os embargos declaratórios, posso entrar com outros embargos quando houver intervenção de terceiros e tenho o quê? Mandado de segurança. Na Justiça Comum, eu tenho a petição inicial e os embargos. Gente, tudo isso eu vou explicar, tá? Lá no Tribunal Regional do Trabalho, então, tem uma sentença, né? Digamos, eu tenho a sentença, da sentença vai para o TRT. TRT, Tribunal Regional do Trabalho, vai julgar o recurso ordinário. Também posso entrar com embargos de declaração? Posso entrar com embargos de declaração. Posso entrar com agravo regimental? Posso entrar com agravo regimental. Posso entrar com agravo de instrumento? Posso entrar com agravo de instrumento. Então, na Justiça do Trabalho, é possível o agravo de instrumento. Só que ele não tem a mesma função, ele destranca recurso. Essa é a função do agravo de instrumento, é destrancar recurso, tá? Lá na Justiça Comum, eu tenho o quê? Eu tenho o recurso, as razões de apelação, eu tenho os embargos de declaração, eu tenho o agravo de instrumento, que é para recorrer de decisões interlocutórias, o agravo regimental também. Então, veja, o que muda somente os recursos de apelação, recurso ordinário. Lá no TST, eu tenho também tenho recurso de revista, tenho os embargos de declaração, tenho o agravo regimental ou agravo interno, o agravo de instrumento. Lá no Superior Tribunal de Justiça, eu vou ter recurso especial, agravo regimental ou interno, embargos de declaração e recurso ordinário. Professora, mas recurso ordinário é o mesmo que é lá do TRT, do Tribunal Regional do Trabalho? Não, é um recurso constitucional, que também pode ser julgado lá no Tribunal Superior do Trabalho, esse recurso ordinário. E o Supremo Tribunal Federal, o STF, onde ele se encaixa? Ele é um tribunal superior? Onde se encaixa o STF? Ele se encaixa no tribunal, na Justiça Comum? Será que ele se encaixa na Justiça Especializada também? Será que eu posso utilizar um recurso extraordinário, que é do STF, diante de uma ação trabalhista ou não? O que vocês acham? E se ele é um tribunal superior, por que eu não coloquei naquele fluxograma? Então, vamos ver. Bem, com relação ao cabimento do recurso extraordinário, ele cabe em qualquer situação, seja ela trabalhista ou não, pois a função do STF é a guarda da Constituição. Então, toda vez que houver uma situação em que vá contra a Constituição, consequentemente, cabe recurso extraordinário. E aí? Será que ele é um tribunal superior ou não? Vamos ver o que fala o artigo 92 da Constituição. São órgãos do Poder Judiciário.
Parágrafo 1º. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores. Ele tem sede na capital federal. E parágrafo 2º. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. O que nos leva a concluir que o STF, a finalidade dele é guardar a Constituição. Ele não é um tribunal superior. Ele é o Supremo Tribunal. Ele é o órgão máximo da Justiça. Então, o Supremo Tribunal Federal não é um tribunal superior. Tá certo? Os tribunais superiores, no caso nosso, é o Tribunal Superior do Trabalho, que vai julgar recurso de revista, e o Superior Tribunal de Justiça, que vai julgar a RESP, o recurso especial. Espero que vocês tenham gostado. Nós iremos abordar muito mais profundamente esse tema. Nós estamos praticamente começando do zero e eu espero que vocês curtam e compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a essas informações. Ok, pessoal? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau!